Boa noite, meus caros. Estou aqui para falar de dois professores, em verdade, de uma professora e um professor que foram fundamentais na minha trajetória e que não tem responsabilidade nenhuma pelos meus fracassos, evidentemente. Mas quero falar de Fred Didier Júnior e de Ana Cláudia Guzmão, os dois professores que mais me influenciaram na vida, sobretudo Ana Cláudia. Para mim é o sol, a lua, as estrelas, tudo que você imaginar, Ana Cláudia é para mim. Depois de Fred, que é também um cara fundamental, cara que sem sombra de dúvida é o principal nome do direito brasileiro hoje, um cara acima, um cara além, sobretudo por sua capacidade de publicar, sua capacidade de entender a técnica de uma maneira refinada, de uma maneira conceitual, de uma maneira que vai além, que não fica só nas lucubrações. Um cara que traz o conhecimento para a prática e evolui com ele. A ideia caminha na realidade junto com o Fred. Eu conheci a Ana Cláudia ainda na faculdade, Ana Cláudia Guzmão, professora de Sociologia Jurídica, de História do Direito, de Filosofia do Direito, acho que até Direito Penal ela dá se deixarem. Uma mulher fora do normal, fora do comum. Ana representa tudo aquilo que eu imaginei ver numa pessoa. Ana tem. Sabe, ela conduz consigo uma riqueza humana que poucas vezes eu vi na vida, ou melhor, que eu jamais vi outrora, a não ser nela. Primeira vez que vi Ana, eu estava na Católica, na Universidade Católica de Salvador, procurando aulas, porque eu gostava de ficar assistindo aulas. Então, às vezes, eu já estava no último ano do curso, penúltimo ano do curso, e às vezes tinha alguns buracos no horário. Aí eu aproveitava esses momentos para assistir outras aulas, ou de matérias que eu já fiz e queria olhar de novo, queria ver novidades acerca daquelas matérias, ou de matérias que eu ainda não tinha feito e queria ver quais eram os professores que davam aquelas matérias, para assim que eu tivesse a oportunidade de colocar na minha grade, fazer com aquele ou com aquele outro professor. Então eu já estava, acho que no 8º semestre, acho que no 9º, e aí eu vi no horário lá, Sociologia Jurídica, se não me engano foi Sociologia, uma tal de Ana Cláudia. E aí tinha o número da sala e eu fui lá ver que professora era aquela, que aula seria aquela. Me encaminho a referida sala, fui ver a aula de Ana e assim que entro na sala vejo uma garota sentada em cima da mesa discorrendo acerca de um determinado assunto. Pensei eu que estava vendo ali uma apresentação de um trabalho e aquela garota seria uma aluna que estava apresentando esse referido trabalho. Então eu olhei, me sentei, olhei pela sala para ver quem era a professora e não vi nenhuma pessoa assim que tivesse um ar de que estava comandando a turma ou de que estava fazendo alguma anotação sobre o trabalho que aquela menina apresentava. Então caí em mim de que a professora era aquela menina que estava falando. Me dei conta que a Ana Cláudia era a menina que falava. Então me surpreendi com a capacidade de argumentação, com a maneira como ela usa a língua. Nunca a língua foi tão bem usada por uma pessoa que eu tenha visto ao vivo, em cores, a 5 metros de distância. Nunca vi. Poucas vezes na vida vi uma pessoa falar com tamanha energia. Para mim, até aquele momento, nessa época, isso a gente está falando de que 2002, final de 2001, 2002, eu creio que começo de 2002 isso aí. Então lá se vão 10 anos.
Eu ainda não conhecia Fred Dier. Só vou conhecer Fred Dier em 2003, final de 2003, salvo engano, 2003 ou começo de 2004. Então nessa época o principal referencial para mim de pessoa que no meio acadêmico tinha feito uma representação diferenciada para mim era Samuel Vida, que até hoje é um cara porque eu tenho o maior respeito, uma pessoa fantástica, mas até aquele momento Samuel era o cara para mim. Quando eu encontrei Ana, imediatamente esse Samuel passa ao segundo lugar com sobra, com um cara fantástico, mas Ana de fato toma conta da minha constelação jurídica. Nunca encontrei na vida alguém que falasse daquela maneira, com aquela força, porque não só era o que ela dizia, mas como ela dizia, por que ela dizia. Ela trazia uma chama junto com ela trazia uma força, uma contundência junto com ela, uma ferocidade, uma velocidade que eu jamais havia visto. Jamais havia visto. Eu sou antes e depois desse encontro com Ana. Eu fiquei paralisado. Eu não acreditei que existisse uma pessoa daquela maneira. Eu imaginava que gente como Ana só existia ou nos livros, nas ficções mais fictícias, ou nos filmes mais devaneadores, mais absolutamente absurdos. E vejo Ana mudou minha vida para sempre. Eu nunca mais seria a mesma pessoa depois de ter encontrado Ana. Tanto que eu passei a assistir as aulas dela constantemente. Eu estudava de manhã e passei a assistir as aulas dela no noturno também. Então eu passei a assistir quase todas as aulas dela que eu pudesse. Só não podia deixar de assistir as minhas para assistir as dela. Mas sempre que tinha horário vago ou no turno noturno, eu sempre estava lá na Católica assistindo as aulas dela. Assisti todas as aulas dela que eu pude. Às vezes ficava até um pouco repetitivo, aí eu parei até um pouco de assistir, porque já estava ficando cansativo. Mas depois de um tempo voltei a assistir novamente com força, porque sentia falta da verve dela. Eu já conhecia, por exemplo, Michel Foucault, mas depois de Ana ele passou a ter mais relevância para mim. Hoje não tem tanta, muito embora eu ainda o considere um pensador importante. E não tem tanta, não porque Foucault não seja um cara importante, mas porque eu passei a conhecer José Guilherme Melchior, que para mim é um referencial hoje muito forte. É uma pena que o Melchior tenha morrido tão cedo, porque hoje ele estaria iluminando o pensamento mundial. Não tenho a menor dúvida disso. Seria hoje um pensador central no mundo. Seria José Guilherme Melchior. Central. Um cara absolutamente central. Uma pessoa que faz falta ao pensamento brasileiro e mundial no momento que a gente carece tanto de referenciais substanciais do pensamento. No momento que a política não tem esse referencial, qual hoje a dimensão política dos estadistas? Não temos. Você hoje não tem um Churchill, você não tem um De Gaulle, você não tem para o bem e para o mal, você não tem um Stalin. Não estou aqui defendendo o Stalin, não, pelo amor de Deus. Só estou dizendo assim, você não tem figuras que tenham peso para fazer uma concertação mundial, para sentarem-se e fazerem uma concertação mundial. Até no nível da diplomacia, você não tem mais em atividade um Sérgio Vieira de Mello, por exemplo, na ONU, que seria para mim o ideal de secretário-geral da ONU. Então você não tem um Getúlio, que era ditador também, mas na política que o Brasil produziu, não houve um político mais hábil do que ele. Então você não tem um Ulisses, você não tem figuras que têm uma representação muito forte para fazer esse concerto mundial. Então, dentro desse cenário, Ana me apresenta Foucault. Eu li alguma coisa dele, gostei sobretudo da Microfísica do Poder, que eu acho que é o principal livro dele, muito embora
As Palavras e as Coisas tem uma envergadura muito grande, um livro muito denso, mas me parece mais efetivo o Microfísica do Poder. Ana me apresenta Nietzsche, que eu já conhecia, considero um pensador extremamente importante, mas Ana me apresenta Nietzsche de uma maneira mais viva, de uma maneira mais rica, até na própria dimensão do ser dela. Falando em Nietzsche, dava uma leveza e ao mesmo tempo uma efetividade que eu ainda não tinha encontrado em Nietzsche. Eu via Nietzsche mais um aspecto revolucionário, entre aspas, talvez até pegando um pouco pela esquerda, porque eu tinha um pensamento mais de esquerda, um pensamento mais retrógrado até aquele momento, que a partir dali eu começo a mudar um pouco, e esse encontro com Ana é fundamental para isso, porque Ana vai me apresentar algumas visões de Platão, algumas visões de Aristóteles, de Kant, de Freud, de Nietzsche, de Foucault, desses pensadores, de filmes importantíssimos como Laranja Mecânica, que eu nunca tinha assistido antes. Laranja Mecânica, achava meio bobo, meio troglodita, e eu nunca tinha dado muita importância ao Kubrick. Tinha assistido o 2001, mas não tinha dado muita importância. A partir dali passei a olhar Kubrick de uma outra maneira, e outros cineastas. Passei a dar uma importância maior ao cinema, no sentido filosófico, de olhar filosoficamente o cinema. Então Ana traz isso para mim, Ana me demonstra isso, a tratar com mais seriedade. Ana mostra, no próprio viver dela, que é possível viver com uma densidade a mais. Ana traz isso com ela. Ana dá uma densidade à vida. Ela dá uma contundência ao próprio viver. A importância da leitura. Ana me apresenta um autor que eu não conhecia, eu conhecia muito superficialmente, que é o Albert Camus. Ana menciona o Estrangeiro, menciona o Mito de Sísifo, que eu não conhecia, e é um livro belíssimo. Tem até uma biografia fantástica, editada pela Record, Albert Camus, Uma Vida. Eu agora não lembro o nome do autor, deixa eu ver aqui na estante. É o Olivier Tude. Olivier T-O-D-D. Olivier Tude. É um livro belíssimo, um livro pela Record, um livro fantástico, um livro lindo. Que tem as disputas dele com Sartre e etc. Falando em Sartre, tem uma biografia dele também pela LPM, muito bonita, escrita pela Anne Sokal. Um livro belíssimo pela LPM, vale a pena comprar, vale a pena ver os dois, porque aí você vê as trajetórias desses dois contemporâneos. Então Ana me passa essas referências, que a partir dela eu vou buscando outras, etc e tal. E o interessante é que depois disso eu começo a pensar que essa efetividade é possível de ser feita a partir do trabalho de si, a partir de uma busca da intelectualidade e da efetividade da ação a partir de si mesmo. A partir disso, esse encontro com Ana, sobretudo, talvez a coisa mais importante que eu tenho aprendido com Ana seja a que você deve se responsabilizar pela sua palavra. Você não deve temer o outro. Você não deve temer em usar o seu tempo, do seu pensamento, da sua ação e da sua palavra, por conta das críticas alheias, porque as pessoas não vão gostar, porque as pessoas podem criticar você. Ana me passou de uma maneira muito importante essa coragem que é preciso ter aquele que porta uma palavra, aquele que se dispõe ao diálogo, aquele que se abre ao diálogo. Ana me passa isso, e eu serei eternamente grato
estaria eternamente em dívida com ela por conta de ela passar essa densidade tão importante. E era engraçado porque as pessoas tinham medo de falar com a Ana porque ela é tão inteligente, tão fantástica. Isso aqui é água. Ela é tão inteligente, tão fantástica. Eu me lembro que tinha uma colega que ela ficava assim com a dúvida e tinha medo de perguntar para a Ana. Eu dizia, é a melhor professora a quem você pode perguntar, porque ela não vai ficar te julgando por conta da tua pergunta. Pelo contrário, ela vai tentar estabelecer ali um ponto de crescimento a partir daquela dúvida. E era impressionante que as pessoas ficavam receosas de fazer a pergunta, justamente porque a Ana era muito inteligente. E quando na verdade a pessoa que tem esse tipo de inteligência que a Ana tinha, é que era mais aberta a fazer o diálogo franco. A Ana não fazia questão de perseguir ninguém, de ficar fazendo chamadinha ou coisa desse tipo. E quando fazia chamada, por exemplo, uma coisa simples, mas que revela muito bem quem a Ana é. A partir do momento que ela fazia uma chamada, por exemplo, se ela errasse o nome do aluno, como acontece se você lê ali um sobrenome errado, alguma coisa, imediatamente ela pedia desculpas ao aluno. Olha, desculpe, o nome correto é X, e falava. Então é um detalhe, mas mostra a delicadeza e o cuidado que ela tinha com o ser humano. Eu achava isso fantástico nela. A educação, a postura, a beleza no sentido não simplesmente plástico de capinha de revista, mas a beleza no sentido de que ela conseguia amalgamar todos esses fatores, ser intelectuais, físicos, de estilo, de postura, de fala, de raciocínio. Então ela conjugava todos esses fatores e lidava com eles de uma maneira maravilhosa e os colocava à mercê do conhecimento, à mercê do entendimento, à mercê do aprofundamento, à disposição das pessoas, ao usufruto belo das pessoas. Então, poucas vezes eu vi um professor dialogar de uma maneira tão aberta com seus alunos. Era belíssima as explanações de Ana. Eu ficava em êxtase. Sabe, eu me lembro que tinha um colega nosso, uma figura fantástica, o Domingos, e me lembro que ele dizia uma vez, contando uma anedota, que perguntaram a ele se ele namorava a Ana, porque ele vivia também direto nas aulas de Ana e tudo mais, sempre conversando com Ana. E diz ele que perguntaram a ele se ele estava namorando Ana, alguma coisa assim. Ele virou para o cidadão e disse: meu querido, não sabes tu que não pode haver nada entre uma deusa e um mero mortal? E ríamos à beça. E o mais engraçado é que ele contava essas histórias para Ana. Era muito hilário, muito engraçado. E Ana conversava isso e ria com a gente dessas anedotas do Domingos, que era uma figura muito engraçada, muito nietzschiano, né? Professor de história que fazia direito lá na Católica, que era um cara muito engraçado, muito fantástico, muito inteligente, muito ávido, muito sábio também. Então Ana nos tratava como pessoas, como amigos, sabe? Ela tinha essa dimensão, ela tinha essa doação de si. Eu lembro que eu encontrava a Ana até no ônibus, eu a vi uma ou duas vezes no ônibus com um fone de ouvido. Eu ficava, meu Deus, essa mulher é tão fantástica que até ônibus pega, não tá nem aí se é carro, ônibus, avião. É uma criatura muito facetada, muito simples, muito tranquila. Era a pessoa que... talvez a pessoa tivesse maior conhecimento ali daquela faculdade. E era a pessoa mais simples, pessoa mais cordial, mais amantíssima. Me lembro de vários episódios fantásticos de alunos irem fazer a apresentação chorando de nervoso e ela deixá-los à vontade com muita calma, com muita tranquilidade. É uma pena que nunca mais eu vi Ana, porque eu sou doido para conversar com ela sobre José Guilherme Melchior. Se ela conhece José Guilherme,
se ela já leu José Guilherme, se ela conhece o livro de José Guilherme, que dá umas pancadas em Foucault, que é o Foucault ou o Niilismo de Cátedra. É um livro belíssimo, uma referência mundial acerca da obra de Foucault. Não há pensador sério no mundo que fale de Foucault sem ler o livro de Melchior, um livro belíssimo. Salvo engano, até escrito o original em inglês, salvo engano. Depois foi traduzido para o português. Me lembro que uma vez encontrei com Ana na Pituba e rapidamente ela vinha saindo de um prédio, eu vinha passando na calçada, acho que eu ia almoçar, uma coisa assim. Eu almoçava por ali pela Pituba. Isso em 2008. E rapidamente troquei umas palavras com ela, perguntei se ela conhecia José Guilherme Melchior. E ela me disse que não conhecia José Guilherme. E aí eu reforcei a ela: leia, Ana, ele tem uns livros importantes e tal. Eu queria ver como você pensaria o pensamento de José Guilherme, como seria o encontro de vocês dois. E aí ela disse que se lembrasse naquela hora, a gente estava sem caneta, ela estava com a mãe dela, não ia ficar alugando os ouvidos dela sobre aquilo. Mas espero que ela tenha lembrado do nome de José Guilherme para pesquisar, para ver. E hoje eu sou morto de curiosidade para saber o pensamento. Qualquer hora dessa eu vou na Católica só para perguntar a ela se ela leu José Guilherme. Não tenho saudade das aulas de Ana, porque saudade acho que é uma coisa menor, acho que não precisa sentir saudade das coisas, é preciso viver o presente, o aqui e agora, sem saudade do passado, nem do futuro e nem do próprio presente. É preciso viver essa afetividade do presente. Mas gostaria muito de estar numa aula de Ana, para ver todo aquele turbilhão de pensamento. Me arrependo até de não ter gravado aulas dela. Acho que eu só gravei uma ou duas e perdi as fitas depois. Qualquer hora dessa eu tenho que passar na Católica para gravar um semestre dela e jogar no YouTube, para que o mundo possa ver a capacidade daquela mulher. Ana estudou filosofia até no Canadá, foi fazer um curso lá, formada em Direito pela Católica, fez filosofia no Canadá. Acho que ela fazia um mestrado em letras na UFBA. Salvo engano, o tema era o processo máquina literária, máquina judiciária, acho que inspirado em Kafka, uma mistura de Kafka com o mundo jurídico. Kafka era advogado também, né? E parece que ela depois ia fazer um mestrado em Direito, alguma coisa assim. Eu sei que hoje parece que ela dá aula de História do Direito na Católica. Quem se dispuser pode ir lá e assistir as aulas dela. É uma figura inenarrável, fantástica mesmo. E fica de Ana, do encontro com Ana, sobretudo essa lembrança viva de que é possível empreender um pensamento num outro nível, é preciso empreender uma capacidade de leitura num outro nível, é preciso empreender uma capacidade de realização literária, de realização artística num outro nível também. É preciso parar de achar que fazer essas coisas é impossível, porque não é. Ana está aí para provar isso, Fred está aí para provar isso. E digo mais, a diferença maior de Ana e Fred é a questão da publicação. Que eu saiba, até onde eu sei, Ana não tem nada publicado. Fred deve ter uns 30 livros publicados, 20 a 30 livros publicados, sem sombra de dúvida, de autoria própria, em colaboração ou como organizador. Ou em artigos, então, nem se fala, tem milhares de artigos escritos. O que falta a Ana é só isso, publicação. Se ela tivesse mais publicação, seria fundamental pra gente. Eu tenho até que falar isso a ela, porque eu não tenho mais o e-mail dela. Mas assim que eu for na Católica, eu pego e vou encher o saco dela toda semana, passar um e-mail pedindo que ela publique. Porque é um tesouro, é uma
uma fonte de beleza viva, Ana Cláudia Guzmão. A maior professora que eu já tive, sem sombra de dúvida. Eu tive outros grandes professores e professoras, como por exemplo Ana Lúcia Berger, como Fernanda Marinella, enfim, mas Ana é insuperável, sabe? Eu tenho uma plena consciência que eu nunca mais vou encontrar uma pessoa como Ana. Posso encontrar igual, sabe? Posso encontrar parecida, posso encontrar no mesmo patamar, mas maior duvido muito. Porque não é uma questão simplesmente de quantidade de conhecimento, mas de qualidade de conhecimento. E de efetividade, sabe? De você jogar aquela dimensão do que você sabe de uma maneira muito contundente. É como Arnaldo Jabbour no Glauber Labirinto do Brasil. Arnaldo Jabbour tem uma cena que ele está numa locadora. Não sei nem se a locadora dele ou não. Mas ele está discorrendo sobre Glauber ali na locadora, e num determinado momento ele diz assim, ele falando que Glauber tinha um espírito épico, Glauber era uma epopeia ambulante. Ele tem um momento que ele fala assim, que se Glauber estivesse ali, aquele lugar seria diferente. Se Glauber ali estivesse, aqueles vídeos, aqueles filmes, aquelas estantes, aquelas paredes seriam diferentes, pela simples presença de Glauber. Ele dava um caráter épico ao momento, ele mudava a estrutura, a tessitura daquele momento, a ênfase que ele dava, o corte pessoal que ele dava naquela realidade, mudava a própria realidade em si. A simples presença dele, Ana tem isso, a simples presença dela em cena muda a cena. A cena não é mais uma cena corriqueira, se torna uma cena além, se torna uma cena surpreendente e inesquecível, e que muda a vida das pessoas, como mudou a minha e como mudou de muita gente. Eu lembro que eu levei Netão, Antônio Lírio, grande brother, para assistir uma aula dele, estudante de administração na Católica, para assistir uma aula de Ana. Netão, vamos lá, vamos assistir e tal, não sei o quê. Se bem que ele já estava até formado, porque a administração é 4 anos. Aí levei para a Católica para assistir comigo lá uma aula. Ele saiu alucinado, porque ele imaginou que tudo bem, seria uma mulher fantástica, inteligente, tal. Mas o que ele viu superou a expectativa do que ele imaginava. Ultrapassou a fronteira do pensamento dele. Ele nunca imaginou que ia encontrar uma mulher daquela. Ana não é humana, é sobre-humana, é super-humana, é uma pessoa fora do comum, como aquelas pessoas que quiserem ser, o serão. Ana não é um produto, não é uma sorte. Ana é um fazimento, é um trabalho que ela fez sobre si própria, de se transformar uma pessoa em uma pessoa, naquele nível, naquele patamar, naquela prioridade. Um trabalho de si, sobre si. Essa é a homenagem a Ana, e daqui a pouco eu faço o vídeo sobre Fred, que é o outro monstro sagrado que mudou minha vida também.